Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma transformação, e uma delas bem necessária, sabe? Vamos analisar como é possível modernizar o serviço público, tirando aquele foco da burocracia e colocando, de uma vez por todas, o cidadão no centro de tudo. Sabe aquela sensação de estar perdido num labirinto de papéis, processos e carimbos? De lidar com algo que parece não ter fim? Pois é. Quem nunca passou por isso, não é verdade? É justamente dessa frustração, que é tão comum, que a gente parte para a nossa análise de hoje. Olha só o nosso roteiro. A gente começa entendendo qual é o problema da burocracia. Depois, vamos conhecer uma nova filosofia com foco no cidadão. Em seguida, como reestruturar o sistema, a importância do lado humano e, no final, como tudo isso se conecta. Então, vamos lá. Para começar, a gente precisa entender bem qual é o problema, né? Ir direto na raiz da questão da burocracia. E o ponto central é este aqui, ó. Muitas vezes, o foco da administração pública está todo voltado para dentro. É como se a máquina pública se preocupasse mais com as próprias regras, com os próprios processos, do que com as pessoas que ela deveria de fato servir. A máquina acaba virando um fim em si mesmo e não um meio. E aí? Bom, as consequências disso a gente conhece muito bem. São as filas enormes, as reclamações, os erros que geram mais trabalho, e não é só quem está do lado de fora que sofre, não. Isso gera um estresse gigantesco nos próprios servidores e, claro, acaba arranhando a imagem da instituição. Vira um ciclo bem ruim para todo mundo. Ok, mas nem tudo está perdido. Existe uma luz no fim do túnel. A solução começa com uma virada de chave, uma mudança completa de mentalidade, que inclusive já se tornou uma política pública bem inovadora. Essa política é o GES Pública. Pense nele como a base filosófica para essa mudança toda. A grande sacada aqui é juntar duas coisas que parecem distantes. A gestão técnica, que busca eficiência, sabe, fazer a máquina rodar bem, com a dimensão social, que é sobre entender e atender às necessidades das pessoas. E essa filosofia se apoia em três pilares que são bem diretos. Primeiro, é essencialmente pública, ou seja, pertence a todos nós. Segundo, o foco é em resultados para o cidadão, o que muda completamente a régua do sucesso. E terceiro, ela é federativa, o que quer dizer que pode ser aplicada em todos os níveis de governo. E essa citação resume a ideia perfeitamente. O objetivo é inverter o jogo. A gestão pública precisa ser eficiente, sim, mas voltada para atender o que a sociedade precisa, e não para alimentar a própria burocracia. É a máquina que tem que se adaptar às pessoas, e não o contrário. Beleza, a filosofia é ótima, a ideia é poderosa. Mas, e na prática? Como isso funciona de verdade? Agora, a gente sai um pouco do porquê e entra de cabeça no como. Vamos ver as mudanças no sistema. Para modernizar de verdade, o foco tem que ser duplo. De um lado, tem que mexer nos processos, na logística, tipo arrumar a máquina. Mas do outro lado, e isso é fundamental, tem que investir nas pessoas que operam essa máquina, sabe? Desenvolver as habilidades e as competências de quem está lá no dia a dia. E uma ferramenta-chave para isso é a tal da gestão por processos. Pensa assim, em vez daquela coisa de cada setor no seu quadrado, sem conversar um com o outro, a gente passa a olhar o trabalho como um fluxo, do começo ao fim. Isso ajuda a enxergar onde estão os gargalos, onde as coisas travam e a otimizar o caminho todo. Quer um exemplo bem prático disso? A gestão de documentos. Parece algo simples, mas faz uma diferença enorme. Se a gente organiza os documentos em um ciclo de vida, olha só como fica mais fácil. O que é de uso frequente, o arquivo corrente, fica ali, à mão. O que é menos usado vai para um arquivo intermediário. E o que é histórico, de valor permanente, é guardado com segurança. Assim, uma coisa não atrapalha a outra. E é claro que a tecnologia entra como uma super aliada aqui. O famoso governo eletrônico, ou eGov, vai muito além de só escanear um documento, né? A ideia é automatizar tarefas, oferecer serviços pela internet e um ponto super importante, dar mais transparência para todo o processo. Isso aproxima o Estado da sociedade. Ok, já falamos da máquina, dos sistemas, dos processos. Agora vamos para a outra parte essencial, talvez a mais decisiva de todas, o lado humano. Aquele momento da verdade, sabe? A interação direta com as pessoas. Tem um conceito bem legal que ajuda a gente a entender isso, que é o de palco e bastidores. Pensa num teatro. Os bastidores são todas as operações de suporte e a organização interna. Mas a mágica acontece mesmo é no palco, que é a interação direta com o cidadão. A qualidade do serviço é julgado ali, naquele momento. Todo o resto, lá nos bastidores, existe para fazer o palco funcionar bem. E nesse palco sempre rola uma tensão natural. De um lado, tem a lógica da instituição.
as regras, os processos, as metas que precisam ser seguidas. Do outro, tem a lógica do usuário, que é bem mais direta. A pessoa só quer resolver o problema dela. O grande desafio do servidor público é ser esse mediador, equilibrando essas duas lógicas. E essa história de mediar, de equilibrar, leva a gente para uma pergunta-chave. Afinal de contas, o que é que define um ótimo servidor público? Olha que interessante. A análise aqui traz 4 perfis de atendentes. Lá na base tem o acomodado, aquele que faz só o mínimo indispensável. Um pouco acima, o simpático, que é ótimo no relacionamento, mas não entrega muito resultado prático. Depois vem o executor, que é o oposto, focado na tarefa, mas às vezes esquece o lado humano. E lá no topo, o ideal é o estrela. Esse é o perfil que consegue equilibrar as duas coisas, executa as tarefas e constrói um bom relacionamento. E mais, ainda sugere melhorias. Tá, mas como se formam mais estrelas? A resposta pode estar no modelo CHA. É uma sigla para 3 coisas. Primeiro, C de conhecimento, que é o saber teórico. Depois H de habilidade, que é o saber fazer, colocar em prática. E por último, e talvez o mais importante, o A de atitude, que é o querer fazer. Não adianta nada saber e não querer. Bom, e com isso a gente chega na parte final, onde vamos juntar tudo. É hora de encaixar as 2 grandes peças desse quebra-cabeça, o sistema e as pessoas. E a grande lição aqui é essa: um serviço público de excelência não é uma questão de escolher entre arrumar o sistema ou treinar as pessoas. Não é um ou outro. A verdadeira mágica acontece na sinergia entre os dois. É ter um sistema eficiente, desburocratizado, que dá poder e ferramentas para pessoas competentes e motivadas fazerem um trabalho excepcional. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir. Sabendo que as duas coisas são cruciais, se fosse para começar essa transformação por algum lugar, onde deveria estar o foco principal? Em consertar o sistema, em redesenhar todos os processos ou em treinar e capacitar as pessoas que estão lá na linha de frente no dia a dia? Fica aí a reflexão.